chegou. Gente, estreia hoje a nossa segunda temporada de lives aqui no Clube da VIP. Eu tô aqui nervoso, respirando fundo, pra começar essa temporada com... Realmente eu tô muito feliz, muito alegre, muito contente, muito animado. Tenho certeza que vai ser uma excelente temporada. No ano passado nós fizemos história, porque a gente conseguiu entrevistar grandes musas, ouvir grandes histórias, foi lindo, foi incrível. E esse ano nós voltamos, hein, gente? Voltou! Live do Clube da VIP. Nossa, eu tô muito empolgado mesmo, nervoso, vocês não têm noção como eu tô nervoso. Rosiane, meu amor! Ai, olha, hoje nós temos para abrir a nossa segunda temporada de lives, a Luciana Vendramini. Não tem nem como mensurar esse nome, como ela é maravilhosa, como a gente gosta dela, da história dela. Ei, Lívia, meu amor! Logo, logo é Lívia, hein? Eu não posso ficar contando. O ruim é que eu fico contando as coisas, gente. Eu não me aguento de contar os spoilers. Beijo, Rosiane, meu amor. Te amo também. Vamos lá, olha, eu quero dar alguns recadinhos antes, eu quero aproveitar e pedir você que está assistindo aqui no Instagram, vá no YouTube, por favor, e se inscreve lá no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, vamos lá curtir a nossa página no Instagram, tudo Clube da VIP. Vocês vão encontrar muito fácil, viu? Olha... E outro recado, esse ano de 2020 eu abri um sebo virtual, vendendo parte da minha coleção. Então eu convido vocês a conhecerem também o Sebo do Hit, @Sebo do Hit. Tem um monte de revista lá, tem Luciana Vendramini lá também, tá, gente? Vamos lá, olha só. Oi, gente, tô tão feliz de ver vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como eu tô tremendo um pouquinho. Um pouquinho talvez muito, né? Deixa eu ver se minha convidada já chegou, porque eu falei com o Luciano assim... Luciana, você entra no primeiro segundo, porque eu não quero perder um segundo com você. E eu já tô falando aqui até demais. Já tô enviando Luciana Vendramini. Meu Deus. Calma, que eu já mandei o convite para ela, gente. Oi, meu amor! Oi! Ó, me Luz. produzi para você. Eu estou chocado. Você ainda fica mais bonita ainda, mulher. Que legal, que bom fazer a nossa estreia, porque é a minha primeira live também. Eu vi você falando também. Na verdade, esse começo de ano fica estranho às vezes, né? Fica. A gente não sabe, tem muita gente de férias, muita gente mais quietinha, a gente não sabe se vai dar audiência. Mas a gente tem que começar uma hora, não é? Eu acho que assim, a audiência ela vem das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão buscando algum tipo de entretenimento, né? Tudo bem que muita gente aproveitou, tá todo mundo na praia, tem muita gente em praia, mas espero que não estejam em tumultos, em aglomerações, né? Porque esse final de ano foi bem tenso. A gente pôde reparar que o brasileiro é lunático, né? A gente mora na Lua. Eu falei com você, né? Eu falei assim, olha, eu moro no litoral do Espírito Santo. Aqui na praia parece ano normal, porque a praia está assim. Eu não falei, todo tá vacinado, não é possível. Gente, vacinaram. Eles se vacinaram em Marte e eles moram na Lua, que é uma pessoa sem noção. Aí a gente fica vendo as notícias, né? Vendo... 60 mil pessoas foram infectadas, né, que morreram. Então, essas 60 mil se cruzou com uma, então já são 120. Mas a possibilidade de ter cruzado com milhões de outras é enorme. A gente faz essas contas, a gente fica até triste. Fica. Nossa, e aí hoje eu recebi uma notícia tristíssima. O Nelsinho, que é meu sócio na produtora, eu tenho uma produtora aqui, ele é amigo de uma pessoa muito incrível, o Ribamar, que era dono daquele hotel Floresta, Hotel Selva, Ariaú. Bill Gates ficou lá, sheiks árabes, enfim, ficaram lá. E ele é da ascendência indígena, né? Tem vários filhos até, e faleceu com 58 anos de Covid. Isso hoje de manhã. Isso é muito
impactante. Aí depois ele me fala que um amigo dele de 29 anos faleceu. Foi para o hospital por conta de uma crise renal, pegou Covid lá dentro e não aguentou. Não, É gente. por essas notícias que a gente tem que se cuidar mais ainda. Muito. Eu fui na praia um dia desse, porque eu sou rato de praia, eu preciso do mar, eu preciso da areia, do sol, mas eu tô dentro de casa. Eu tô aqui Eu também. casa. Eu tenho uma semana que eu não vou na praia, falando de verdade. O meu não, bronze é bronze palmito. A pessoa é branca, um mofo de São Paulo. Estação. Essa é a cor da estação. Exatamente. Nossa, o mofo tá em mim, assim, mas não tem jeito, né? Agora a gente entrou numa fase crucial, então a gente tem que se ligar, gente. Sim, e os nossos brasileiros lunáticos, oh meu Deus. Nossa, mas enfim, nós vamos falar de outras coisas. Deixa eu te falar, você sabe, Lu, que eu tô tão empolgado, tão feliz de estar conversando com você. Obrigada, eu também. Que bom! Você, para os colecionadores de revista, representa muita coisa, porque você tem muita história, não só na Playboy, que fez o clássico que a gente sabe, todo mundo sabe, mas você passou por muitas revistas, tem muitas histórias, a gente está louco para ouvir as suas histórias. Aí você falou assim comigo, ai, Lucas, mas já foi dito tudo. Ô, Lu, você não sabe o que é lidar com colecionador. É mesmo? O colecionador gosta de ouvir de onde veio a calcinha que foi usada. Detalhe. Entendo. É isso que a gente gosta. Mas, meu amor, deixa eu te perguntar antes. Hoje, na segunda-feira, por exemplo, o seu programa lá no canal Cultura... Peraí que eu já tenho uma fotinha aqui, ó. O Elas, não é? Fala um pouquinho do Elas pra gente. Nossa, olha que coisa linda. Nossa, você é muito tecnológico. Eu não sei fazer essas coisas, não. As minhas fãs, que eu chamo de meninas da Lu, elas morrem de rir comigo com o meu lado jurássico, porque eu dou muitos foras, assim. Mas o programa Elas foi uma realização de um sonho, na verdade. Tudo aconteceu um dia que eu estava na casa de uma amiga, tinha uma galera e as pessoas estavam falando muito de Brigitte Bardot. Tava passando alguma coisa dela na TV. E aí logo eu falei, pô, tá todo mundo aqui, brasileiro, falando da Brigitte Bardot. Ela é maravilhosa, sem dúvida, né? Eu amo Brigitte Bardot, quem não? E aí eu falei, sabendo que a gente tem tantos ícones, tantas mulheres muito mais importantes na história do cinema do que ela, né? Que fez história muito mais intensa, né? Aí eu falei, cara, as pessoas têm que conhecer os nossos ícones, as nossas divas, né? Essas mulheres que abriram esse caminho para a gente estar hoje aqui. Sim. Aí eu comecei, junto com meu sócio, a escrever um programa onde a gente trazia o ponto de vista feminino e não feminista e das mulheres. O Sim. que elas fizeram qual foi a trajetória delas no cinema. E aí começamos com as mulheres no cinema. Então a gente falou com roteirista, com produtora, com diretora, com atrizes, Bruna Lombardi, várias épocas e gerações diferentes. Carmen Miranda vai ter, diretoras muito importantes. E aí recebemos algumas indicações para prêmios importantes, como a maior série já produzida no Brasil. Uau! Foram 40 episódios. Olha, 40 mulheres. Mas, Lu, essa série já está sendo exibida há tempos, então, né? Sim, há 5 anos, a gente estreou no TCM, que é um canal de filmes clássicos que tem ali onde tem TNT, Boomerang, Space, é dessa turma do Grupo Tanner. Não tinha nenhum programa de cinema, aí eles viram esse nosso projeto na produtora e a gente tinha 13 episódios, mas aí eles pediram 40. Para ver o sucesso da informação, né? O meu sócio pisou no meu pé. O meu sócio pisou no meu pé na... Olha lá, as loucas querem falar, né? Ai, gente. Eu lembro que o presidente do TCM, lá do Grupo Tanner, quando ele viu nossa apresentação, eram 13 episódios.
né? A gente costuma fazer de 13 em 13. Ele falou, eu preciso de 40. Aí o Nelsinho pisa no meu pé. Ok, 40, né, Luciana? A gente faz 40. Foi uma loucura, foram 6 meses, uma realização maravilhosa. A gente pôde mostrar essas mulheres, tanto que muitas delas faleceram e foi a última entrevista que elas deram foi para o Ai, que lindo. nosso especial. Fica Então, uma série ainda mais especial, né? Por ter dado voz a grandes mulheres, a grandes produtoras, a grandes pessoas que até por trás das câmeras, né? Às vezes elas ficam esquecidas, né? Não sim, aparecem tanto, é tão gostoso. É por isso que a série está sendo um sucesso. E se bobear, vão pedir mais, tá? a gente vai fazer o Elas Dois, né? Ano que vem a gente vai fazer Mulheres na Arte, né? Porque completa o centenário da Tarsila Amaral. Então ela vai abrir o Elas Dois da Arte em 2022. Esse ano vamos fazer Elas Dois com várias mulheres ligadas à arte, desde atrizes, fotógrafas, Ai, que lindo. designers. Então tem muita mulher para conhecer, que a gente e Vai tudo ser brasileira. demais. Vai ser demais. Eu tenho certeza. Só para lembrar um Ah, pouquinho. onde passa a série? A série está passando na TV Cultura, às 20 horas, na segunda-feira, hoje, e reprisa na terça-feira, meia-noite e meia. Essa é para minha turma da noite. Isso. Olha aqui, ô Lu, você foi muito falada também há uns 2 anos atrás, quando estreou, quando você voltou para a Globo, né? E você Sim, teve a Espelhos da Vida, que foi a novela, não foi? foi. Contracenando com a nossa divíssima também, Vera Nossa, Fischer. maravilhosa. Você Que tem que entrevistar delícia, né? ela. Ó, você sabe que eu ia te falar isso. Eu já tô namorando Vera Eu vou Fischer tem ligar para ela meses. amanhã e vou Isso. amarrar aí só. Eu falei assim, é a Luciana que vai me colocar com Vera. Ela é maravilhosa, ela vai amar dar entrevista para Certeza. você, com certeza. Eu tenho certeza que essa experiência foi muito boa também, dessa volta das novelas. Eu acho que as pessoas te cobram muito, não cobram? Cadê a Cobram novela? Quando que muito. vai ser a novela? É porque o Brasil, o nosso Hollywood, são as novelas. Então, Sim. se você não está na novela, é como se você não estivesse em lugar nenhum, né? E eu estava muito focada na produtora, que eu abri, já tem 15 anos, e muito focada em estudar no teatro, né? A gente vai mudando um pouquinho. E aí a gente naturalmente acaba ficando um pouco afastada das novelas. Aí entrou streaming no Brasil, aí eu também quis fazer séries, aí fiz uma série na Fox, na GNT, aí depois fiz Samantha, que foi para Netflix. Aí Sim. eu estava muito aqui em São Paulo, sabe? E aí os convites vinham no meio dos trabalhos que não dava. Aí esse convite foi especial porque foi do meu irmãozinho, Pedro Vasconcelos, que fez o meu irmão em Vamp. E ele hoje é Bacana. um baita diretor na Globo, nossa, ele é muito bom. E por ele ser ator também, então tem uma direção diferente, né? Então o convite veio dele e eu fiquei muito feliz porque eu sou fã da Elizabeth Jean. Ela sempre pega temas assim muito afetivos, né? Que toca muito o coração das pessoas. E aí eu fiquei feliz que eu ia contracenar com a Vera Fischer, que para mim é a mulher mais linda desse país, desse mundo, e Maravilhosa. fazer par com o Evandro Mesquita. Eu falei, ai, gente, para. E aprender a fazer comédia, porque ele tem um timing de comédia que é absurdo. Ele nem ensaia. Sim, Ele lê verdade. assim rapidinho, eu falo, meu Deus. E aí foi uma delícia, realmente. E você sabe que quando eu joguei, desde ontem que eu joguei a nossa entrevista aqui, que eu recebi um monte de pergunta. Aliás, olha isso aqui, só de pergunta para você. A gente vai ter que fazer uma live de 10 horas para responder Vamos isso tudo. fazer. Porque eu nunca recebi tantas perguntas. É E mesmo. eu sou do papel, tá, gente? Eu escrevo Eu mesmo também, eu no sou do papelzinho. papel. Eu anoto tudo, ó. Ó meu caderninho aqui do lado, ó. Tudo anotadinho, cheio Isso. de coisinha anotada. Eu sou do papel também. O papel nunca vai, ninguém não vai perder, tá? Ninguém não perde. Nunca, Online perde, é nunca. muito mais fácil. E essa foi uma pergunta realmente que muitas pessoas fizeram de ontem para hoje, assim. Por isso que eu até te falei, todo mundo te cobra, né, novela, porque o que você respondeu faz muito sentido. As pessoas acham que só quem está na novela que está trabalhando.
mas o que você fez, apesar de você trabalhou muito em muitas novelas importantes, mas os seus personagens, vamos falar de Vamp. Se eu não falar de Vamp, o povo vai me matar. Pelo menos uma declaração de Vamp, porque todo mundo comentava. Nossa, sabe o que comentaram? Falaram assim, gente, o LP de Vamp que Luciana fez é a capa mais linda de trilhas sonoras da história. Jura? Comentaram isso hoje. Nossa, e a gente fez aquelas fotos, foi lá numa praia no Rio, esqueci o nome da praia, depois do Recreio, assim. E tava um dia chuvoso, nublado, e a gente ia ter que fazer uma foto assim, bem verão, sim, bem mergulhadora na praia. E, gente, e tava aquele tempo fechado, e tinha que ser aquele dia, né? Tudo assim, tinha que ser aquele dia. E a foto saiu muito legal, eu fiquei muito feliz, assim. E é muito bacana as pessoas lembrarem, né? Como os personagens realmente marcam, porque é a história da vida das pessoas, né? Elas lembram eu estava com meu filho tal jeito, quando o Vamp estava passando. Eu lembro do namorado que eu tinha na época. Exato. Essas histórias se ligam, né? E essa novela foi uma novela difícil para mim, porque quando me mandaram o roteiro, pediram para eu escolher entre a Lena, que foi a Daniela que fez a Ruiva, e a Jade. Aí eu quis fazer algo que tivesse bem distante de mim, né? Eu sou uma menina que cresceu em São Paulo, mas passou a adolescência no interior, aonde eu aprendi a nadar numa piscina. Então, o mar, para mim, é um troço desconhecido. Então, ser uma mergulhadora era um desafio, né? E foi difícil porque eu, na época, pedi para eles me colocarem numa escola de mergulho para eu poder fazer bonito. Sim. E não teve sucesso esse pedido. Então foi tudo em cena mesmo. Foi tudo assim. Se joga. Sim. Pula no mar. Você entendeu? Nossa, que loucura! Foi, gente. O ator tem que ter anjo da guarda, porque tem momentos que você não tem... Tava eu e o Fábio Assunção em Búzios, assim, alto mar, na lancha. Desce, entra no mar. Eu falo, nossa, gente, mas como é que nada no mar, né? Eu usei a minha técnica de natação. Como é que nada no mar foi ótimo? Foi, porque eu fui federada em natação. Mas eu sei nadar numa água de 4 paredes, ó, bem caipira. Não tem onda, não tem corrente de... E você vai descendo, você bate o pé e volta, né? No mar, você fala no meio do mar, assim, como é que faz? E eu com pé de pato, snorkel, pezinho, eu falei, eu vou parar lá em Atlantis, né? E o medo ainda, né? E o medo, eu falo, gente... Nossa. Então, assim, antigamente, a gente era muito... O ator era muito raçudo, sabe? Hoje já tem mais cuidado com... Você tem um dublê. Tudo bem, eu pedi uma dublê, porque quando eu vi as cenas que eu tinha que fazer, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir pular de um penhasco, né? Sim. E até a minha dublê sofreu acidentes depois. Nossa! Porque a natureza, gente, a gente não controla, né? Então, foi uma novela, assim, que eu achei que seria muito fácil de fazer. E foi teve vários desafios, principalmente com o mar, né? Em Vamp você tinha quantos anos, Luciana? Ali eu estava com 19 anos, 18, 19 anos. Aí foi minha primeira novela, assim. Eu saí do Antunes, eu estava fazendo CPT em São Paulo, com Antunes Filho, e eu já tinha recebido convites para fazer Barriga de Aluguel, qual que era a outra, Top Model. Só que eu não queria sair do teatro lá, dele, especificamente dele, que é assim... Gente, qualquer ator sonha em estar lá. E aí, quando chegou uma novela chamada Vamp, com esse arquétipo que eu Tem um negócio diferente, né? Eu falei, não, gente, eu vou ter que ser vampira também. Eu não posso deixar de fazer essa novela. Eu fiquei surtada. Eu falei, vou fazer, mas eu não virei vampira, eu fiquei super frustrada. Eu fiquei muito mal. Eu falava, bota um sonho, eu sendo mordida, né? Alguma coisa, mas cena, não. Só para dizer que fez, né? Pois é, não consegui essa experiência.
Mas o mais interessante é que as pessoas ainda lembram disso e a sua personagem valeu, mesmo não sendo do nicho Pois é, as pessoas lembram muito. Eu fico muito assim, impactada e feliz, né? Porque eu penso assim, eu tento fazer uma comparação da minha época, que me marcou muito, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. E a Lucinha Lins fazendo Rapunzel, para mim foi um negócio assim que mudou minha vida. Quando eu assisti aquilo, eu queria ser atriz. Eu falo, não, Uau. porque eu fiquei muito impactada. Então, eu tento entender que Vamp também pode ter impactado adolescentes, né? Certeza. Naquela época. É aquela marcação de tempo, de situação que a gente lembra mesmo, assim. E foi uma novela que reuniu assim muitos jovens e muitos atores assim incríveis, né? Rita Lee, Cláudia Raia, Neila Eu acho que é a Torraca. evolução até do tema. Eu acho que esse foi o É, diferencial também, né, das novelas. Eu acho que exatamente. por Foi isso um que foi tema esse sucesso. divertido, né? É, exato. E o elenco também estava incrível. E que bom que você estava lá. Ah, eu adorei ter feito. Foi uma baita experiência, fiz grandes amizades, aprendi muito. Tive uma grande professora na época, que foi a Cleide Diáconis, que fazia a minha avó. Me ensinava tudo, me ensinou até como pegar numa caneta, que eu pegava na caneta assim. Ela, não, pega numa caneta, pensa na estética. Ah, uma pessoa maravilhosa, assim. Ana, Foi quase uma aula incrível. de etiqueta junto, Não, de né? tudo, gente, porque a pessoa é do teatro, então Sim. tem que desenhar, né? E aí você fala, às vezes você pensa, ah, mas não vão nem pegar eu escrevendo, vão botar a câmera na cara, mas foi E pegam. Faz maravilhoso, diferença. toda a diferença. Que incrível, que incrível. Ô Lu, deixa eu te falar uma coisa. Eu te falei que eu anotei aqui, mas aqui também é sua, tá? Eu não sei o que, que a gente vai arrumar. Mas A vamos gente faz um mês de live. vai ter que ser. Vamos fazer uma série só sua todos os dias. Ai, que ótimo! Ô Lu, quando eu falei no início da nossa live aqui que você fez história nas revistas, esse momento icônico da história da Playboy, você sabe, olha, fala sério, você sabe que você é uma grande musa da revista, você sabe, né? Mas era uma coisa que você falando hoje, até acredito um pouco, mas a gente fez. Eu achei que ia ser um fiasco. Quando me chamaram, eu falei, gente, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça, eu era muito pivete, né? Era muito pirralhinha. E, enfim, não me achava mulher gostosa, nada disso, né? Para mim, mulheres lindas e gostosas era a Sônia Braga. Depois eu soube que ela tem 1,5 m. Cláudia Raia, né, Cristiane Torlone, essas mulheres que fizeram Playboy, divinas, assim. Aí quando me chamaram, né, o Duran, o fotógrafo, eu falei, gente, eles acham que eu... Gente, eles estão enganados, eu não sou essa pessoa. Eles vão me ver pessoalmente e vão ficar desesperados, que eu não tenho esses requisitos de mulherão. E aí, gente, foi aquele rebu que foi a revista. Eu não podia sair na rua, não podia andar num shopping. As pessoas me recebiam na cidade de desfile de carro aberto. Olha isso. Meu Deus, isso tudo assim que a revista foi lançada? Foi, porque na época, quando a revista era muito glamurosa na época, né? Sim. Então a Editora Abril tinha todo um roteiro de divulgação para essas revistas. Então a gente ia para as grandes capitais e fazia um baita lançamento. Era sessão de autógrafo? Era sessão de autógrafo e uma festona à noite. Então, quando eu chegava na cidade, tinha uma agenda para cumprir. Ah, vai na rádio, vai na TV local. Sim. Gente, as pessoas faziam desfile de carro aberto comigo. Eu morria de vergonha. Você sabe que eu nasci em 85. Então eu não vivi essa Playboy. Eu fui consumir Playboy quase nos anos 98, assim. Então, olha, eu estudando e lendo a história da Playboy, o que eu entendo, eu hoje, né, não vivendo esse momento que aconteceu aí, como era você sendo... a Playboy te lançou, né? Te lançou. O sucesso que veio foi tudo o marketing que a Playboy e o poder que a Playboy tinha na época. Porque eu nunca imaginei, quer dizer, eu nunca imaginei. Eles acreditaram e eles acertaram, né? Que essa coisa ninfeta
poderia ser um marco, né? Foi um divisor de águas até para Playboy. Depois eles fizeram muitos ensaios com meninas mais novas, com um arzinho angelical. Eu lembro que quando chamaram de ninfeta na redação, não, ele é a nossa ninfeta. Eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, o que, que será que significa Eu não ninfeta? sabia. Não, gente! Aí eu vejo assim, já caio assim em pesquisas, né? Mas é pesquisa, não é Google, não. Na época não tinha Google, não. Aí Era cai livros, Barça. o livro do Vladimir Nabokov, Lolita, que eles me chamavam também de Lolita. Quando eu li, eu falei, gente, mas eu não sou essa mulher, não tô namorando nenhuma pessoa bem mais velha. Olha, foi uma confusão na minha cabeça, tadinha. Eu E imagino. aí eu entendi o que que era ninfeta e Lolita, e entendi que eles realmente, se eles apostaram nisso, realmente deu certo. Na época, eu falei assim, eu vou ficar quietinha, que vai ser um fiasco, que nossa, Deixa acontecer, já peguei meu cachê. exatamente. E olha só, normalmente nos anos 80, ali nos anos 80, a Playboy tinha uma coisa que eu não entendo muito bem até hoje. Por que que o ensaio era feito por alguém e a capa era feita por outra? O seu ensaio daqui Sim, de dezembro de 87 foi o Duran e a capa isso. foi o Crispino. Por quê? Não, foi o Duran. Ah, A não capa lembro, foi o foi o Crispino, Duran, foi o Crispino. foi o Crispino. Foi o Porque Crispino porque naquela. dá o Foi, crédito. né? É o Crispino, me lembro agora. Depois a gente fez umas fotos, assim, que ele fez umas fotos para mim, de close, umas fotos lindas. Porque nessa época era muito glamurosa a revista, né? Você sair na Playboy era uma chancela, assim, de musa, de deusa, né? Muito trabalho E, também, né? e tinha essa grife. Naquela época, os fotógrafos eram as grandes estrelas, né? Então, era uma grife você ter um nome deles. E eles competiam entre eles também. Quem vai Sim. fazer? Então, acabava, a diretora acabava dando metade para um, metade para outro, sabe? Ó, então você faz o recheio e você faz a capa. Entendi. Mas Pra não foi não... nenhum caso de, por exemplo, o Duran não ter tido horário. Foi realmente Não, cada capa eu por fui, o Crispim. Duran foi me conhecer no Rio de Janeiro, nem sabia quem era, não fazia a menor ideia quem era, aquele argentino. Eu falei, mas que ele tá falando que eu não tô entendendo? Eu sabia quem era Vladimir Nabokov, que eu fui aprender, eu sabia quem era Nureyev, Baryshnikov, porque o meu mundo era o balé, né? E eu não Sim. sabia quem era J.R. Duran. Para mim, falar J.R. Duran Era e alguns desses aí. eu não sabia da importância dele, né? Depois que você Sim. entra para o mercado da moda, você vai conhecendo, mas eu não sabia também da importância do Crispino, né? E quando eu vi o Duran, eu fiquei muito feliz quando eu conheci ele, uma pessoa super bem-humorada. Vi o material dele, eu fiquei impressionada, porque ele faz, né? Fotos divina, maravilhosa. Eu só Sim. ficava assim, eu vou ficar quieta porque eu não sou mulherão, Deixa ele fazer. mas E falando em Duran, eu lembro que numa entrevista que ele deu para a própria Playboy em 93, eu acho, ele mesmo disse e falou que você odiava ele, né? Que você tinha um ódio mortal dele. Eu sei que vocês se resolveram depois, porque você foi. fotografou com ele para outras capas, mas a relação de vocês desde o ensaio, dessa aqui, até o início dos anos 90, ficou estremecida mesmo? Ficou, porque na época, gente, primeiro que eles estavam contratando uma menina que estava morando no Rio de Janeiro há um ano, eu nem sabia o que, que era Rio de Janeiro direito, me achava super carioca, já me achava super moderna, mas no fundo eu era uma menina caipira que eu vim do interior com aquele formato de educação do interior. Então, quando me chamaram, eu achei uma grande rebeldia, né? Eu falei, uau, imagina, eu que era esquisitinha no colégio, de repente vou virar. Então, eu Símbolo achei muito sexual, né? incrível. Só que a minha mãe, meu pai, minha mãe, eles falaram, olha, veja bem, você vai querer fazer isso, você nunca fez. Eu era virgem, não sabia nem como é que ia ficar pelada, né? Vamos dizer assim. E aí eu falei, vou fazer, eu tô no Rio de Janeiro, os meus Bem, amigos são bem assim, modernos, né? bem louca, Aventureira. Era uma aventura, parece, era né? uma aventura. E aí minha mãe falou, olha, mas veja bem, você já viu como são as fotos, é sem roupa, nananã. Ok. Aí fizeram todo um mise-en-scène, levaram a gente para uma ilha deserta, maravilhosa no Rio de Janeiro, só a gente.
Chegou na ilha, aquele paraíso, né? Tudo bacana. Eu, aquela menina de 18 anos, não estava entendendo nada. Aí no primeiro dia de foto, de ensaio, o Duran, ele é muito focado, assim, ele é papum, né? Não tem muito papo. Hoje ele já é mais extrovertido, mas na época ele era muito profissional mesmo. Conversava muito. Então eu fiquei muito tímida, porque ele falava pouco, e aí Bravo, começamos a talvez. Você fotografar. entendeu que ele era bravo? Sim, eu falava, gente, esse homem é bravo, mãe. Eu falava, minha mãe, não, não, não é. E aí ele me aparece com um assistente, menino, gente. Devia ter uns 25 anos. Aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Eu falei, Nossa. meu Deus, o assistente dele, eu não vou fazer. Aí quando a gente estava fotografando de calça jeans e camiseta, tava ótimo, né? Quando ele falou assim, abaixa a manga, a regata, né? Abaixa a regata. Eu abaixei. Ele falou assim, não, tira para aparecer o peito. Eu falei, hã? Eu falei, esse cara tá louco. Olha, Lucas, você não tem noção. Louca era eu. Eu falei assim, não. Eles, não, abaixa pra gente fazer. Eu falei, não, você não tá entendendo. Não, vou baixar nada. Baixa nada. Enfim, eu emburrei, empaquei que nem uma mula daquelas que empacam. Isso foi no primeiro dia ainda? Primeiro dia. Falei, não vou fazer. Aí veio a diretora, vem as mulheres, né? Porque a diretora era muito minha amiga na época, uma pessoa maravilhosa, Dulce Pickersgill, uma mulher incrível, foi incrível para Playboy. E vinha falar, Luciana, mas olha, eu falei, não, eu sei que tinha nu, mas eu não consigo. Mas você assinou o contrato, você... E minha mãe, assim, só com a mão na cabeça, lá no fundinho, só com a mão na... acompanhando? Só sua Tava, mãe estava te acompanhando? minha mãe estava comigo e minha mãe só assim, ai meu Deus do céu. Eu falei, não, gente, ele pediu para eu tirar a camiseta. Quem ele, né? Mas você então estava mais preocupada com o menino do que com Tava, o eu si. acho. Eu fiquei tímida. Fiquei muito tímida. E aí eu falei, não vou fazer. Aí eu e o Duran brigamos. Aí eu fui pro meu quarto, ele foi pro quarto dele. E ficamos 2 dias sem se falar. E Meu a Deus. revista ficou doida. Todo mundo assim, quem que vai falar um com o outro? Quem vai você falar com ela? Não vou. Vai você falar, não vou também. E aí um dia a gente ali na praia, um emburrado com o outro, ele veio e chegou para mim, pula na praia, como se estivesse brincando com as suas amigas na Ipanema. Aí eu comecei a pular e eu tava de moletom, um moletom comprido assim, sabe? Aí ele começou a brincar comigo. Pula, levanta a blusa. Aí eu tava ali naquela alegria, sei lá. E aí a coisa começou a fluir. E Ele eu vi que não começou a era. fotografar nesse momento. Ele estava Foi fotografando, né? nesse momento que ele começou a fotografar. E aí eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças, que estava tudo bem. Minha mãe estava ali comigo, a Dulce, a Ariane, que era produtora. E o menino não estava mais, pediram para sair o menino. Some daqui! Eu falei, não. Aí o Duran entendeu também isso. Aí foi ótimo. Aí a gente ficou mais um tempo lá e fizemos o ensaio. Mas a única sessão que eu tô assim, sorrindo, feliz, foi essa Na da... praia. O resto eu tô com aquele olhar assim de melancolia. Então, o ensaio em si foi esse dia da praia, depois que começou a render as fotos, deu mais outros dias ou foi só mais um dia? Não, Só aí teve mais outros dias que a gente conseguiu, porque também nós pegamos um dia nublado, aí pediu para esperar, vai abrir o tempo, né? Aquela coisa de produção que é bem complicada. E aí ainda tivemos um mais dia um ensaio bonito. na praia, né? Depende do Pois sol. é. E aí, aí eu já estava mais tranquila, já fizemos as pazes, eu e Duran. E aí foi ótimo, aí foi divertido. E eu fiquei muito bem, assim, não tive problema depois. Mas quando a revista saiu, eu fiquei muito, mas Porque aí muito. veio o assédio, né? Veio a Foi. repercussão do negócio. Aí veio aquela menina do interior que fica com vergonha. Eu fiquei, Mas, gente ô, do ô, céu. Lu, quando ela saiu, vendeu tudo, né? Não, foi uma loucura de loucura, eu não venda. entendia nada, eu não fazia ideia, não, né, nesses lugares que a gente ia fazer as festas, o lançamento da revista, que tinha os desfiles, eu achava tudo engraçado, divertido, mas eu não entendia muito bem. Depois que passou, né, a revista já estava em outro mês, outra menina, outra mulher, e aí eu ainda sentia isso, durante muitos anos eu sentia, né, no shopping, restaurante, as pessoas me olhando. E aí que eu me retraí.
Eu me imaginava sem roupa. Eu falava, gente, eles estão me olhando por quê, né? E aí foi um momento difícil, assim, que eu entrei numa melancolia mesmo, de achar que eles Isso estariam, era um pouco até de medo, então, do que as pessoas poderiam fazer com você, né? Já que você sim, ficou tão exposta. sim. Lá em Manaus, quando a gente foi lançar a revista em Manaus também. Eu tive que sair escoltada, como se eu fosse um Beatles, porque as pessoas pegavam no cabelo, era um negócio maluco. Aí corriam de carro atrás da gente, bateram o carro. Era um Meu Deus, negócio assim, gente, era um parecia negócio. tava parecendo Madonna no Rock in Rio. Não, e era assim, dentro de um ginásio. Eles me apresentavam um Hum. ginásio lotado. Aí Você tem aparecia. imagens dessa época, Olha, desses eu tenho eventos? pouquíssimas coisas. Assim, eu achei outro dia, eu acho que foi nas coisas da minha mãe, o desfile de carro aberto. Eu vou te mandar essa foto. Quero. Me dá que eu Olha essa compartilho se você foto, a minha autorizar. cara de pivete. Eu falava, gente, eu era uma menina mesmo. Meu Deus. Era Sua mãe é surreal. aquela mãe de Miss que guarda tudo? Não, não, minha mãe é totalmente desligada. Davam para ela, ela guardava, né? Então, Sim. mas ela é totalmente desligada, assim. Às vezes eu peço para ela material, ela fala: "Ai, não tenho". Eu, poxa, mãe, você podia ter guardado as coisas para mim, Não né? tem, né? Ela, ai, esqueci de ir na banca comprar. Que pecado. Olha aqui. Então, era assim, né? Porque ela mora no interior, eles moram ainda lá, né, meus pais. E no interior foi assim, na minha cidade, parecia. Gente, Você virou a mulher eu mais também famosa da fizeram cidade. desfile de carro aberto, assim. Eu lembro que acho que era um Landau conversível, eu não lembro o carro, mas não era conversível. E, e fizeram, eu não entendia nada, Lucas. Isso aqui Você parecia que eu só tava ia, né? eu parecia que eu estava assim, drogada, vivendo uma história. Eu só fui entender essa história 2 anos depois. Porque até então eu não entendia, e não entendia mesmo por que, que as pessoas tinham essa paixão, essa Fascinação. adoração, né? Porque não me achava nada daquilo. Eu era uma menina simples, como qualquer outra menina, sabe? Não tinha nenhum Hoje, requisito além do normal, assim. hoje, se a gente for pensar nesse todo esse momento que você está contando aí, dessa loucura que foi, se a gente puxar agora para 2021, como que você enxerga isso? Você vê isso hoje com esses fãs aí, mais como respeito? Tudo bem que são gerações completamente diferentes, né? Mas você carrega Olha, esse público desde então. Mas é como é que você sim. enxerga isso? É engraçado, porque tem, né? Porque hoje tem a internet, na época não tinha internet. Então, essas fotos, elas foram para a internet. Então, essa geração de meninos de 15 anos passaram a ver esse ensaio, né? Então, que eu sei porque eu encontro meninos e garotas também. Só que na época, eu penso assim, nós éramos uns doidos, porque hoje seríamos todos presos. Eu não tinha nem completado a maioridade na época, né? Nem tinha completado meus 18 anos. Fiz o ensaio. Gente, os anos 80 e 90 Era era assim, né? assim, Woodstock. E a Podia Playboy, tudo. eu acho a Playboy muito errada nesse quesito. Porque até metade dos anos 90 teve menina menor de 18 anos que foi Teve, capa. teve. Teve sim. Era assim, terra de ninguém. Sim. Então, a gente não tinha voz para nada, né? Os artistas não tinham essa voz, não tinha essa militância como hoje tem de de você lutar pelos seus direitos. Não, eu não vou fazer a foto porque eu tenho 18 anos, ou Era eu. contrato, né? Eles pegavam o contrato assim, devia botar, você vai ter que Gente, fazer. era você. Eu quis escolher as fotos porque na época o Duran falou: você escolhe junto comigo. Eu falei: que ótimo. Então eles me deram essa oportunidade de escolher junto, mas eu também não Esse tinha ensaio você escolheu. escolhi. Mas eu não tinha noção. Eles falaram: ó, gostamos dessa. Eu falei: ah, gostei também. Era Né? o Não, olhar da menina, né? Eu acho que você não estava tinha. Então, eu falo que essa geração, a gente foi muito rebelde, muito doido, porque hoje não pode nada. Hoje não pode olhar, que se olha, está sendo assediada. Hoje não pode aparecer nu, porque se está nua. Não... Hoje está uma chatice, digamos, em comparação, né?
naquela época que tudo podia, que tudo era uma alegria, e vamos fazer Não era olhado fotos. de forma pejorativa, era olhado como Sim, famosa, era olhado é, é como um olhar bonito, como que tinha, artístico. naquela época tinha uma inocência, não tinha essa perversão, Uhum. né, horrorosa que tem hoje com uma foto nua. Você viu uma foto nua, você via da Bruna Lombardi, você via da Sônia Braga, você via da Cláudia Raia. Então você via dessas estrelas, né, essas mulheres maravilhosas. Hoje tem muitas regras para você fazer uma foto, aonde ela vai sair, ficou Sim, sim. muito Eu acho engessado, que hoje se pensa muito mais ainda, né? Quem vai muito ver, o que eles vão mais. falar. E a questão do corpo também. Ai, vão falar que tá Nossa, assim. gente. Não, na nossa época, ninguém sabia o que era silicone. Né? O corpo era o corpo de quem não malhava. Não Corpo, tinha corpo. barriguinha de tanque, né? Não tinha Sim, silicone, não tinha nada disso. Não tinha retoques, era uma coisa ou outra muito sutil. Então, as mulheres eram como eram. Não tinha segredo, né? Hoje sim. você não sabe mais o que é real e o que é, portanto, que eu gosto da brincadeira, realidade, expectativa, eu acho que pode. Eu Na gosto nossa também. época, na nossa época não, gente. Não tinha Photoshop, que eu chamo de Photoshop, não tinha não. Ô Lu, a Playboy aproveitou esse momento aí de 87, quando saiu, e logo em 88 você fez a capa do pôster. Aqui, ó. As Foi. Ninfetas de Playboy. Eu acho que é do Crispino essa foto também. Esse aqui é. Esse é o Crispino. É outro ensaio que você fez, não foi? Foi. Foi muito tempo depois que você fotografou? Porque acho que ele saiu em abril de 88. Mas você Ah, antes. eu acho que não, acho que foi logo, mas saiu depois. Eu fotografei depois de 8 meses e saiu depois de um ano. Mas eu tinha assinado um outro contrato para fazer, né? Em 80. Essa outra Essa foi de capa do lado. 89? Essa aqui foi 88. Isso, aí eu assinei um contrato para 89, aonde fizemos a capa com Bob Wolfenson. E Essa aqui. aí, gente, você não tá entendendo Essa, o que foi aconteceu. essa foto. Essa daí. Ô Lu, você não me esconda nada, porque você coloca suas legendas tudo assim em entrelinhas pra gente ficar imaginando. Olha o que você escreveu nessa legenda dessa postagem de Eu nem 2016. lembro. O que eu escrevi? Essa era a capa aprovada, que eu não deixei ir para banca. Foi. Por que você cancelou? Que contrato era esse? Você ia ser capa de novo? Isso, capa de novo, com especial, com muitas fotos, né? Quase um livro. Mas E você aí eu fez só a tava. capa ou chegou a fazer o ensaio? Então, aí quando a gente. Toda vez que ia fazer o ensaio, eu inventava uma desculpa, que eu tava com dor de barriga, que eu tava menstruada. Por quê? Eu comecei a ficar besta. Fiquei meio besta, sabe? Besta assim, tipo, fiquei careta. Fiquei careta de repente. Eu falei, que chatice, eu fiquei careta. Hoje eu vejo de longe. Eu estava muito numa pegada de teatro, Antunes Filho, não posso ser bonita. Eu me enfeiava, eu não me arrumava mais, eu usava um uniforme praticamente, que era uma blusa de uma canelada preta, uma calça jeans. E cabelo assim lambido, sem maquiagem. Eu Sim. quero ser uma atriz intensa, densa. Liz Strasberg, não pode ser na Playboy. E aí eu me castiguei com isso, sabe? E um dia, eles, depois de um mês, né, você desmarcando, cancelando foto, O um dia contrato já antes, estava assinado? assinadíssimo, Meu assinadíssimo, Deus! assinadíssimo. Aí eu tive um anjo da guarda na minha vida, essa história eu nunca contei. Eu Por tive um favor. anjo da guarda na minha vida chamada Mário de Andrade, que foi o diretor da Playboy, um jornalista importantíssimo, pai do Fernando Andrade, que é irmão do Luciano Huck. Ele foi diretor da Playboy, depois da Dulce. E eu cheguei na sala dele chorando, que eu não queria mais, que eu estava com muita vergonha, com muita timidez, que eu tinha a sensação de que todo mundo me via pelada. E aquilo estava me Aí fazendo isso muito. ainda era os vestígios de 87. Sim, eu não podia sair na rua sozinha. As pessoas Sim. dormiam no na calçada do meu prédio. Eu tive que me mudar 3 vezes de prédio.
Meu A Deus. gente recebeu um entregador de pizza na porta e era um cara fantasiado de entregador de pizza. Era pra te ver. Então essas loucuras começaram a me deixar muito com medo, né? E aí ele contou assim, mas por que você está adiando as fotos? Ele era um cara muito amoroso. E tanto que eu frequentei muito a casa dele. O Fernando era uma criança na época, né? O Luciano era muito meu amigo, me ajudou bastante. A gente ficou muito amigo, eu fiquei muito amiga do Mário. E aí, quando ele me falou, o que está acontecendo? Que você já está um mês desmarcando as fotos, o que está acontecendo? Eu não quero. Aí eu comecei a chorar, que eu não queria. Sabe o que ele fez? Ele chamou a secretária dele e falou, pega lá o contrato dela. Pegou o contrato, fechou a porta, ele tirou do envelope e ele rasgou. Ele fica tranquila, você não precisa fazer. Se você não foi. Ninguém, ó, me arrepiou, porque eu nunca contei a ninguém. Nem sei como que veio essa história agora. Fiquei até emocionada, porque Meu o Deus. Mário de Andrade foi uma pessoa que eu tive assim muito carinho. Ele e a Marta, que é a mãe do Luciano, né, e do Fernando, me acolheram muito na casa deles. Então eu ia jantar muito lá. O Tinha essa Luciano, consideração, né? a gente ficou muito amigo. O Luciano Huck, ele já estava assim voltado, ele queria fazer foto, ele queria ser fotógrafo. Ele ajudou Então ele muito o já Duran na Playboy. ele já tinha uma amizade com o Duran, de querer entender. Sim. Então, a gente era moleque, né? Tudo com 18 anos. E o Mário de Andrade ter feito isso para mim, na época eu não entendi muito bem. Depois que eu vim a saber das multas, né? Aí eu falei, Do gente, que então ele. você poderia pagar, né? Pela quebra do contrato. Exatamente, exatamente. E Meu aí Deus. cancelamos, ele falou, fica tranquila, quando você quiser fazer, a porta aqui vai estar sempre aberta para você, porque você é o nosso recorde lá. Você Falei, sabe que eu tá tô bom. chocado, né, Lu? Foi, gente, essa história foi muito inédita, assim. Então, Eu essas. só contei essa história pro Fernando, porque o Fernando Andrade, ele chegou para mim, ele falou assim, Luciana, eu tô colhendo assim, um textinho sobre meu pai, quando o pai dele faleceu, que foi uma pessoa importante. Você tem algum acontecimento com ele que seja íntimo, que seja uma coisa só de vocês dois? Aí eu contei essa história, foi a única pessoa. Para ele, na casa Nossa. dele, né? E hoje conto aqui para você. Que Meu honra Deus! nossa saber dessa história. E quando eu te falei que nós colecionadores somos curiosos, essa foto causou essa curiosidade. Como que é uma capa cancelada? Se essa Foi. capa foi depois. Aí a gente fica fazendo conta. Sabe a Nazaré? Com aquela conta? É Isso porque meu amigo Danilo. Ficou eu e Danilo hoje de tarde. Nossa, mas essa foto saiu em 90. Como que essa foto não pode ser da capa? porque a gente fez a capa primeiro, né? Que foi essas fotos. Aí aquela foi a capa aprovada, colorida, foi com Bob Wolff. Foi super gostoso fazer esse ensaio, porque o Bob é uma pessoa maravilhosa. A gente se divertiu, a Dulce, a Ariane. E Então, pela aí ideia, aquilo, a ideia então aqui era realmente fazer um close. Se a capa aprovada foi essa sim, seria a capa. Era para fazer uma coisa mais glamurosona mesmo. é. E dentro um caderno, né? Na época eles faziam muito isso. Acho que Sim, eles fizeram com a Lídia Bronde, que é sim, era um card belíssimo. especial. Cristiano Oliveira, a É, Maitê a teve. Maitê, eles faziam isso na época, né? Tô E chocado. aí a capa já estava aprovadíssima, feita, já estava indo para o forno. E o recheio era menstruação, dor de barriga, piriri, toda hora uma Tudo. desculpa. Até que um dia me chamaram assim, o que está acontecendo? E Sim. aí foi Mas essa sabe história que que eu te contei. pensando assim, você sabe que depois dessa história que você está contando agora aqui, no meio de um monte de colecionador, no meio de um monte de fã seu, e o que eu vejo na minha cabeça agora, que os meninos podem até responder, as meninas também podem responder aqui. Talvez se você tivesse feito essa capa em 89, a de 87 ia perder um pouco do boom que foi, Podia ser, não é? verdade. E foi engraçado, porque depois, né, que cancelou, aí depois a gente fez as pazes, assim, não porque brigamos, mas fica um clima, né? Tipo, não, tá tudo bem.
a revista me deu de presente a foto, né? Olha, fica com você de recordação, Fotos. essas fotos. E aí eles me deram, né? Era foto mesmo, né? E me deram aquela cartolina já da impressão que ia para... Jura? Aí eu tenho isso. E foi uma lembrança que eu tive na época, né? Então... Vamos leiloar isso aí, Luciana Vendramin. Consegue pelo menos 500 mil nisso. Ai, gente, olha que engraçado. Você sabe que leiloar, você me fez lembrar. Outro dia eu estava no quarto do pânico, que eu chamo o meu quartinho de acervo, o quarto do pânico, porque Sim. é tanta coisa para organizar. Eu achei um calhamaço assim da capa de Vamp. Só do disco, não tem o disco dentro. Sim, sem o sim. disco. Na época não tinha internet, a gente não era digital, né? Então a gente ganhava. Eu lembro que um dos diretores da Som Livre falou, ó, para você distribuir para os seus fãs. E eu nunca distribuí. Eu tenho aqui em casa, a gente podia fazer um babado, né? Menina de Deus, você sabe para quanto tá valendo essa capa sua no Mercado Livre? Não faço ideia. Minha filha, autografado então? Nossa. A gente pode fazer essa brincadeira, porque, na verdade, é só a capa, sim, né? Não sim. tem o disco dentro. Sim. Que era para dar para os fãs, e na época tanta coisa aconteceu que... E aí, outro dia, minha mãe, comigo lá no quarto do pânico, minha mãe achou isso, ela falou... Mas o que você guardou isso há tantos anos? Eu falei, uma nem pilha de disco. Um monte assim. Sem o disco, né? Sim, sim, sim. Tá. E aí eu falei, o que eu faço com isso, mãe? Minha mãe, vamos dar para os seus amigos. Eu falei, amigo, mãe, que amigo, que é capa minha? Os fãs gostam. Isso é engraçado. Que eu vendo, tem muitos fãs mesmo, colecionadores seus, que te acompanham também de tanto tempo, que gostam dessas coisas. Eu acho Poxa, que eu poderia até pegar e te mostrar lá, pegar lá no quartinho e te mostrar. Faz um sorteio. Sorteia vamos fazer? Então, a gente organiza, tá, Lucas? Porque eu não sei fazer isso. Adoro essas coisas, conte comigo. Festa comigo mesmo. A gente organiza, a gente faz alguma coisa... Porque é uma coisa todo assim... Todo mundo falando aqui que quer, ó. Um monte de comentário. Quero. Aí a gente faz... Porque hoje em dia também, né, com esse mundo digital, a gente não dá mais autógrafo. É chato. É só selfie. É verdade. É muito chato. Você não escreve, você não vê a letrinha. Eu lembro que quando eu pedi autógrafo, eu fui naquele programa... Bom, você não sabe, né? Chamava É Proibido Colar. Era uma gincana de escolas. E quem apresentava era o Antônio Fagundes, na TV Cultura. E eu fui, ganhei ali pela minha escola. E eu pedi autógrafo para o Antônio Fagundes. Eu falei, gente, eu ficava em casa, lá em Jaú, olhando a letrinha dele. Eu achava tão especial aquilo. Era um troféu, né? Porque hoje você faz uma selfie, né? Eu acho mais interessante o autógrafo, sim, né? Sim. E aí, assim, seria legal, né? Poder... dar essas capas, né, com autógrafo. Aí sim, faria muito mais sentido. Não é? Vamos pensar nisso daí. Vamos pensar nessa ideia. Vamos pensar. Conte comigo, que eu gosto de... Ai, adorei. Ô, Lu, falando da Playboy, só pra gente finalizar aqui o assunto. Olha, a gente começa a falar, a gente não se perde, né? Nossa, eu sou tagarela, né? Eu amo, pode falar. Foram 16 anos até a volta de Luciana Vendramin. A ninfeta virou mulher. Como é que foi essa sua volta à Playboy? Essa volta foi uma volta onde eu fiz as pazes comigo. Tipo, ok, Luciana, agora você não precisa mais ficar tímida, retraída, com vergonha, né? Agora você é uma mulher, né? Você é dona de si, você tem 30, acho que tinha 32 anos. E aí, vamos fazer? Porque eles me chamavam todo ano. E eu falava, não, já fiz. Não tem a menor graça fazer de novo. Aí, depois de muitas propostas, eu falei, tá bom. Vamos e aí fazer, né? esse ensaio foi ótimo, porque assim, é onde eu realmente me senti bem. O fotógrafo era um francês, para não dar briga, porque todo mundo queria fazer a foto. Aí, na época, eles falaram, vamos chamar um fotógrafo gringo. A ideia não foi sua, do fotógrafo? Não.
Porque eu da já redação. tinha, ai, vamos fazer com fulano. Não, Luciana, porque o fulano vai ficar chateado com o Beltrano, que eu não chamei. Não vamos fazer com eles e a gente chama um cara gringo para não dar briga. Eu falei, ah, ótimo. Então foi um francês, o Jean, que é um queridíssimo. E aí foi um ensaio, assim, super gostoso de fazer, tranquilo, aonde eu não fiquei retraída. Até essa não era a capa que eu queria. Eu aprovei a outra, mas depois de tanto falar... Alguma dessas duas? Não, é uma que eu tô de vestido, assim. Essa aí de A de vestido. baixo. É a de baixo. Vestido. Essa foi a capa que eu aprovei. Mas aí, o Canto da Sereia, né? Todo mundo na redação falando, não, mas essas pernas, isso, aquilo, Natal. E aí eu falei, ah, então bota essa, né? De pin-up, assim, bem pin-up. Sim, sim. E eu amei também, achei linda essa foto, maravilhosa. A gente fez fotos belíssimas na época. E dessa vez foi muito legal e eu senti que daí em diante, a Playboy deixou de ser a Playboy, começou a virar outra coisa, assim. E já estava mudando, já estava nessa... Já estava no final, já estava no final, já estava morrendo. Esse glamour, essa escolha seleta das mulheres, sabe? Começou a virar, assim, terra de ninguém e pessoas que não faziam muito sentido, né? E aí perde da credibilidade, né? As pessoas que acompanham o Playboy, eles querem as grandes... Não que eu seja, não, né? Mas, assim, a gente teve mulheres estrelas incríveis, Torlone, Cláudia Raia. Então, é o que eles me falavam, é o que o público falava, pô, mudou tanto, agora não tem mais as atrizes legais. Então, eu senti era uma outra geração, era uma outra TV, não eram mais as atrizes, eram as personagens, era a música, eram os grupos de axé. Isso, aí eram as outra geração. celebridades, né? Isso, exatamente. Aí entrou essa onda das celebridades, que tudo bacana, foi ótimo. Mas aí das celebridades foi indo também para outros caminhos que, enfim, que as pessoas começaram o público reclamar. Aí eles me comentavam alguma coisa, mas eu não entendia nada. Eu falava, gente, o que eu posso fazer? Ô Lu, essa capa, apesar de todo o clássico que nós sabemos da de 87, os colecionadores, eu posso estar errado, mas eu acho que eu estou quase certo que todo mundo prefere esse ensaio. É mesmo? Aquele é clássico, aquele ninguém mexe, porque é clássico, mais questão de produção, questão de entrega isso é verdade. das fotos, questão de artística, né? Porque o fotógrafo realmente ele tinha um olhar diferenciado, porque era a primeira vez dele na Playboy, eu acho que estava tudo diferente. Então, eu tô dizendo por mim, mas eu vi muito isso também. Os meninos podem até comentar aqui. E eu tinha até aceitação, né? Eu tinha aceitado fazer, era uma coisa livre, né? Tanto que a primeira foto que abre o ensaio, aquele primeiro, foi a foto que ele mandou eu abaixar a camiseta. Eu abaixei até aqui. Eu tava quase chorando, meu olho tava cheio de lágrima. É uma foto muito melancólica. E que tinha muita gente na época que falava, não sei se isso era a piração deles, que aquela foto tinha um negócio diferente da Lolita, da Ninfeta, de uma melancolia. Né? A gente não entende essas coisas, na época eu não entendia nada. Acho que o povo já estava viajando também. Mas era meu olho... que eles querem, né? Exatamente. Mas o meu olho estava totalmente marejado, eu estava totalmente emburrada, descontente, com aquela alça assim, segurando assim com o braço para não cair, sabe? E eu acho que essa é a diferença. A gente entende como colecionador de saber das histórias, a gente sabe de grande parte do que aconteceu e como foi a sua primeira de 87, mas essa daqui a gente vê a Luciana Vendramin à vontade. Foi, essa foi mesmo. Corpo, se mostrando bem, artisticamente, até você se expressando muitíssimo bem. Sabe, você estava quase dançando nessas fotos. Foi. Eu queria fazer uma pegada assim meio Helmut Newton, sabe? Lendo jornal, aquelas fotos dele incríveis, né? Então eu me inspirei muito naquelas fotos de ação dele com as mulheres em cima dos prédios, mas sempre com ação, né?
E aí o fotógrafo super entendeu isso e gostou da ideia e foi ótimo. E eu fiz tranquilamente, minha mãe do meu lado, não deu trabalho, ela não botou a mão na cabeça. Ela ficou orgulhosa, ela estava com você Ela mesmo ficou também? tranquila, ela ficou lá na sala enquanto eu ficava fotografando. Ô, Lu, peraí, que tá todo mundo falando, gente, já deu a hora da live, porque não apareceu o cronômetro para mim. Que horas Eu agora? também não sei do crono. Ah, o Arthur, olha, agora o Arthur, esse rapaz querido chamado Arthur, ele bota um monte de fotos que nem eu tenho. Eu entrei no Instagram dele, Ele eu é até de falei, meu Búzios, filho, ele é incrível. E aí eu roubo eu as vi o fotos Instagram dele. dele. Ô, Ah, gente, mas mas eu não será que já vai consegui sair? Me ler fala hoje as sério. minhas meninas. Ah, o Kiko Shein. O Kiko Shein é foi um bailarino, não sei se hoje ele continua, ele mora em Amsterdã. Olha que história maluca. Ele até hoje, o fã-clube, o presidente do fã-clube da Farrah Fawcett. Sim. Ele tem coisas da Farrah Fawcett e ele me mandou um anel dela de ouro, uma linha de Uau! joias dela, uma linha de joias que a Farrah Fawcett fez e que deu para ele. Gente, ele é um amor, essa pessoa. Ele não mora, ele é brasileiro, mas não mora aqui. Porque muita gente falava, ah, você lembra a Farrah Fawcett, você lembra a Farrah Sim. Fawcett. Aí nós ficamos amigos. Mas tem um monte das minhas meninas, eu não consegui ler aqui. Ô, Uma Lu, pena, para mandar eu- beijos para você tem a hora, todas. você tem a hora aí para ver? Porque não tem A nenhuma. hora 22h01. Então, já deu uma hora o negócio. Não E eles apareceu o cortam? cronômetro Como aqui. que é? Eu tô com medo de cair. Ah, então a gente pode se despedir para não cair. Lu, você me dá mais 20 minutinhos? Deixa eu te salvar essa de voltar com você. Só para finalizar, para mais Tá, bonitinho. tá, Você para eu não tá, correr. Tá, tá, então eu só vou salvar e a gente volta. tá bom, tá bom. Rapidinho, gente, já voltamos. A Lu vai Salva para eu voltar. também colocar nos meus. Isso, já vou salvar e já voltamos. Beijo. Beijo, gente.